Caros colegas, boa tarde. Alunos do 7º período de administração, modalidade EAD. Tudo bem com vocês? Sou o professor Oswaldo, eu coordeno o Simulário aqui na Universidade Metodista. Fui convidado para apresentar esse modelo de negócio de uma forma mais ampliada. Vocês passaram pelo skate, passaram pelo comercial e agora vão trabalhar com um simulador industrial, que tem um grau de complexidade diferente, um conjunto de variáveis maiores aí que nós estamos trabalhando. E o que mudou dentro da plataforma do Simulário? Quais foram as mudanças provocadas? Grande parte pelas inquietações que são colocadas por vocês, pelo conjunto de dúvidas que vocês colocam. Isso nos chega, ou seja, a professora Natasha, que os acompanha já há um bom tempo, sempre ouvindo vocês, sempre perguntando, ou seja, recebendo os questionamentos de vocês, as dúvidas que vocês colocam, as dificuldades que vocês apresentam. Isso é matéria-prima para que a gente entre em contato com o fornecedor, e essa parceria com o Simulário é uma parceria bastante interessante, porque eles conseguem nos ouvir muito diante daquilo que a gente está entregando a vocês, e esse feedback de vocês em termos do que é mais importante, onde tem dúvida e tal, nós levamos isso a Simulário e a Simulário devolve com uma nova plataforma, com mudanças, com uma nova estrutura, com portais diferentes, com mais informação, com mais agilidade, com maior dificuldade. Então, a ideia hoje desse nosso bate-papo é apresentar melhor o que mudou dentro do Simulário, como é esse modelo que vocês irão trabalhar, que é, como eu falei, que contém um grau de complexidade diferente. Então é por aí, é o que nós vamos trabalhar. Então vamos lá para os objetivos da nosso encontro aí. Muito bem, então mostrar esse modelo de Simulário, apresentar o Simulário dentro desse conceito de negócio virtual, de simulação de negócios virtuais, mostrar um pouquinho como acontecem as tomadas de decisões dentro desse modelo. Muitas vezes a gente toma a decisão intuitivamente, meio que na tentativa e erro, e hoje já não dá mais para fazer dessa forma. O Simulário ele já tem alguns filtros aí que a gente consegue colocar, que conseguimos colocar, que não dá mais para você, aluno, falar assim, não, coloca lá tal valor e vamos ver o que vai dar. Então ele trabalha bastante isso. Ele sinaliza para você que você não está fazendo corretamente. E também olhar e como nós interpretamos melhor o cenário. Ou seja, colocamos mais informação dentro do cenário para que você se paute e tome decisões com muito mais certeza. Antes nós tínhamos aí um grau de incerteza e risco em torno de 80%, 90%. Diminuímos esse grau de incerteza e risco para 30%, ou seja, quase que você tem toda a empresa sob os teus cuidados, com um conjunto de informações bastante úteis para você tomar decisão e ter aí uma capacidade de resultado extremamente superior. Então, a entrada do Simulário não mudou, www.simulari.com.br, você pode acessar pelo tablet, pelo smartphone, da sua casa, de onde você estiver, ou pelo computador, pelo notebook. Lá no campo opções, no lado direito, você tem acesso ao manual do diretor. O manual do diretor vai mostrar o que é produzido nesse modelo. Nós temos lá multiprocessador, liquidificador e mini processador. Então, são 3 produtos que vocês terão que fabricar. Tempos diferentes de produção, antes vocês tinham tempos iguais de produção, você tinha um número menor de variável, um número menor de recursos humanos, um número menor de recursos de produção. Agora você tem injetora plástica, injetora acrílica, você tem bancada, você tem operador, você tem componente, você tem vários outros tipos de matérias-primas que você tem que ter cuidado. Então olha lá. O manual está aí, está disponível para você enxergar como é que ele funciona. Toda a parte inicial ele é bastante similar aos anteriores. O que muda? O conjunto de recursos que você tem disponível para você. Então, olha só, terreno, prédio comercial, prédio da fábrica, depósito, empilhadeira, injetora de resina plástica, injetora de resina acrílica, mais bancada de montagem. Então, olha só, o conjunto de recursos ou de infraestrutura que antes era menor, agora, olha só, aumentou. Tudo isso você tem que gerenciar. Tem custo desse material, tem tempo de prestação,
Tem uma série de outros fatores que vocês vão gerenciar esse processo. Quanto custa cada terreno, quanto custa cada montagem, tem tudo isso aí. Recursos humanos, quem trabalha na sua fábrica, quem vai fazer o processo de fabricação, quais são os produtos, quanto de matéria-prima usa em cada um desses produtos, quanto de tempo usa em cada um, tempos diferentes para cada um dos 3 produtos. Então, olha só, eu não uso mais um tempo único de bancada, de operador, eu tenho tempos diferentes de bancada, tempos diferentes de injetora, tempos diferentes de injetora acrílica e plástica. Tenho variáveis de que eu tenho que montar um componente antes para estar pronto no período seguinte, e aí vai lá, né? Tem uma série de outros fatores aí. Quanto que usa, tal. Então, manual, leia, não há outra forma de você iniciar o jogo se não conhecer quais são os recursos. Antes você tinha uma variável lá, um elemento do jogo que era o jornal. Agora aqui nós disponibilizamos a você um item chamado Notícias do Portal. Então eu clico aqui, Notícias do Portal. Olha só, dentro desse Notícias do Portal eu tenho informações gerais de quanto é a energia elétrica para aquele produto, quanto de propaganda pode ser feito no período, qual é o tipo de frete que eu vou utilizar, quais são os produtos, quanto incide de ICM, de IPI, de ICMS e de IPI por região local, qual é o valor de hora dos salários e encargos, se tem hora extra, se é permitido, qual é a disponibilidade que você tem para hora extra ou não. Então, todas as informações no jornal estão aqui, mais essa informação geral. Insumos imobilizados. Então, aqui estão todos os fornecedores. Olha só, antes você trabalhava com 2 fornecedores, 3 fornecedores. Agora você tem até 6 fornecedores. Olha, dobramos, né, a capacidade de enxergar, ou seja, o nível de tomar decisão. Tem Embrapel, tem Interplast, tem Plastec, tem o Resibras, tem uma série de quantidade de preço para tomar decisão. Tem as informações relativas aos bancos, né? Trabalhamos com quais bancos, qual é a margem de financiamento, como é que funciona. Então o jornal, que antes era uma informação única sobre cenários, agora ele traz mais informações em relação aos seus fornecedores e em relação aos bancos que estão presentes ali. Então no mesmo jornal, no mesmo Notícias do Portal, você tem acesso a tudo isso, né? Toda essa informação. Quando vocês estavam tomando decisões, alguns alunos, não são todos claramente, tem alunos que falam assim, não, eu quero fazer o melhor simulário, mas não conseguem entender a mecânica do jogo e acabam tomando decisões meio que na tentativa e erro. Vamos colocar 7 mil aqui e vamos ver quanto vai dar. Vamos comprar X quantidade de produtos e vamos ver o que vai dar. Grande parte dos alunos enxerga o jogo como um processo de teste dos seus conhecimentos, de testar a sua capacidade de gestão. E vocês que estão no 7º período devem exercer isso plenamente. Como eu faço gestão? Como é que eu testo se tudo que eu aprendi durante todos os semestres de administração, tudo que eu vi, tudo que eu tive de conhecimento dos professores, tudo que eu dialoguei com os orientadores, tudo que eu troquei com os meus colegas de sala, né, de turma, de polo, tudo que eu aprendi, eu vou testar no simulário, porque ele é um modelo de teste, ele vai testar conhecimento, ele é uma empresa funcionando em todas as suas características. Eu não estou fisicamente dentro dela, mas eu tenho que gerenciá-la. Então, olha só, aquele conjunto de dúvidas que vocês normalmente tinham, que vocês disponibilizavam e colocavam para o seu professor, então vinha lá, professor, como é que é o cálculo de ICMS? Como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo aquilo? Então, todo esse conjunto de dúvidas, o manual te ajuda, mas antes do manual te ajudar, sempre que você, dentro do simulário, enxergar um ponto, né, um ponto de interrogação, sempre dentro do simulário, onde tiver um pontinho de interrogação na frente de qualquer ícone, é a explicação de como é o cálculo, de como funciona. Por exemplo, como é que eu determino o preço unitário do meu produto? Como é que eu determino se o produto já está com o preço de ICMS incluso ou não? Como é que eu verifico se o IPI está presente? Como é que é o cálculo do IPI? Como é que eu faço isso? Então, todos esses cálculos
é só passar o cursor em cima do ponto de interrogação e ele já te traz a fórmula, ele já te explica e já te diz o que é, ele já te traz um enunciado de que é cada uma dessas situações. Isso você já tem um ganho significativo, porque a dúvida surgia, e aí você colocava a dúvida ao seu professor orientador, que muitas vezes não conseguia responder para você no momento que você colocou. Demora um tempo, tem um gap de tempo aí, né? Então, e você já queria fechar o período, você já queria inserir suas decisões, já queria confirmá-las. O que acontece? Agora não, agora você já tem as informações de pronto. Ah, isso aqui funciona assim, ótimo, perfeito. Então você já deslancha, você segue, você continua. Você pode depois mandar uma dúvida para o seu tutor, né, para o seu professor orientador, mas você já tem a informação aqui, né, tá de pronto. Todo aquele conjunto de dúvidas que vocês tinham, nós fomos absorvendo, fomos compilando, fomos colocando, e aí conversamos com o Simulari e ele falou, ah, tá bom, então em vez de criar um guia rápido, esse guia rápido está sendo criado, mas enquanto ele não está disponível, vamos colocar na própria plataforma, vamos colocar lá dentro do jogo. Então, qual a dúvida que ele tem? Ah, como é que compõe o valor do estoque? Qual é o custo desse estoque? Então, está lá, está a informação. Outro ponto extremamente importante que foi criado é o que nós chamamos de análise do planejamento. O que é essa análise do planejamento? Imagina que você está tomando as suas decisões, você tem certeza de que esse resultado ele é um resultado positivo. Mas, em alguns momentos, pode ser que você não tenha total certeza. Fala, mas será que eu tenho certeza que eu estou fazendo uma forma correta? Então, o Simulari, no momento que você está tomando decisão, ele vai enxergar essa sua decisão, ou o conjunto de decisões que você tomou. Antes de você confirmar essas decisões, imagina que você clicou lá no ícone confirmar decisões. Vai abrir um campinho para você e falar assim, escuta, algumas decisões devem ser revistas. Você quer confirmá-las mesmo assim? Então, ou seja, ele já te orienta, já te alerta que existem decisões que merecem uma atenção, merecem uma revisão. E aí, como você fala, qual decisão? Decisão de compra, decisão de marketing, decisão de recursos humanos, financeira, qual decisão? Com base nessas inquietações, nós em contato também com o simulador, nós praticamente trabalhamos muito forte nisso, levantamos o conjunto de dúvidas que normalmente surge ou surgiram e fizemos um glossário gigantesco. São mais de 1.500 opções de situações, de tomada de decisões, de reflexos de tomada de decisões. Então, olha só, mais de 1.500 análises produzidas em relação àquilo que normalmente acontece quando eu tomo uma decisão e essa decisão pode produzir um resultado negativo, né? Tomei a decisão, isso vai dar problema. Okay? O próprio simulador já te orienta que existe uma decisão no seu conjunto delas, né? Então eu tenho uma dentro das várias que eu tomo, que está apresentando uma inquietação. Então, vou colocar aqui, ó. O resultado da sua empresa nesse período está apresentando prejuízo. Opa, caramba! Quer dizer que eu não vou ter lucratividade alguma? O que eu vender não será suficiente para eu pagar despesas e ainda terei prejuízo? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Como é que eu faço? Então ele gera uma constatação, por exemplo, quais ações podem ser efetivadas para contornar essa situação? E ele te dá uma sugestão, olha só que legal o Simulari, né? Ele constata que você tem uma situação negativa, te coloca uma reflexão, né? Te coloca para pensar, fala, poxa, dá uma olhada nisso aqui, olha, isso pode, que poderia ser feito para reverter essa situação? E já te dá uma sugestão. Então é como se o Simulari trabalhasse pensando juntamente com você, para que você enxergue outra possibilidade, né? Então ele diz assim, ó, veja o que pode ser feito em relação ao aumento na capacidade produtiva. Mas eu não consigo mais aumentar a capacidade produtiva. Então veja na redução de custos. Então eu vou olhar lá a minha decisão de compras para ver se eu não consigo comprar melhor. Eu vou olhar na minha margem de lucro, ou seja, no preço que eu determinei, para ver se eu não consigo precificar um pouquinho mais, né? Colocar um preço maior. Olha só como ele te traz de volta para o jogo e você fala, não, então não é o momento de confirmar. Deixa eu rever minhas decisões, deixa eu pensar estrategicamente depois, né? Nesse sentido. Ou aumentar sua margem de lucro, e aí ele vai constatando. Outro ponto, o estoque disponível de multiprocessador, liquidificador e miniprocessador nesse período é insuficiente para atender a previsão de venda. Então o que ele está dizendo? Olha, o quanto você tem hoje, eu estou olhando a demanda de mercado, pessoal, é pouco.
O que você tem é pouco, não vai atender. Então, aumenta a sua produção. Não, mas é uma decisão nossa manter pouco produto acabado, ou seja, mandar vender pouco, porque a gente quer manter estoque. Lembra que manter estoque tem custo. Então, ele te leva a essa reflexão, que antes você não tinha, você não tinha essa análise. Então, ficou muito bacana, porque ele coloca o dedo na ferida, ele vai te questionar, ele vai te dar condições de analisar precisamente o quanto você está aí tomando decisões, né? Poxa, isso é bem legal. Compra e venda de imobilizado. Então você pode comprar depósito, você pode comprar prédio, você pode comprar bancada, você pode comprar injetora plástica e injetora acrílica. E você pode comprar terreno. Olha quantos ativos você pode comprar. Só que vender não estava disponível. Vocês lembram? A venda de ativo normalmente estava disponível lá no último período, né? No período que você já está sufocado, no período que, lá no terceiro e quarto, no quarto período, por exemplo, caiu muito a demanda, ou o quinto período caiu bastante a demanda. Aí você fala, vou ficar com essas máquinas aqui paradas, à toa, ociosas, vou fazer o quê? Eu não posso vender, né? O sistema não permite que eu venda, mas eu gostaria de vender. Numa empresa real você poderia vender. O Simulare não deixa de ser uma empresa real. Então nós mudamos a estratégia de jogo, mudamos um pouquinho, e colocamos a venda a partir de qualquer período. Então você pode gerenciar o teu ativo, vender máquina, alugar terreno, comprar mais prédios, ou seja, você pode dobrar a sua capacidade de produção de 2 períodos a cada 2 períodos e vender as suas máquinas a cada 2 períodos, se capitalizar de novo. Então depende bastante da estratégia que você vai tomar, ou seja, é mais um elemento para que você deite sobre ele, para que você se coloque sobre ele e trabalhe essa informação. E pense estrategicamente nesse modelo aí. Então ficou legal. Você poder também vender a partir do primeiro até o último período. A questão de fabricação tem um item extremamente legal aqui. Quando a gente fala que variáveis que se conectam, se eu não consigo planejar essas variáveis, eu posso ter um resultado negativo por 2, 3 períodos de difícil recuperação. Ou, se eu planejar adequadamente essas variáveis, eu posso ter uma tranquilidade ou uma superioridade em cima dos meus concorrentes por 2, 3 períodos, que quase lhe dá, né, o ganho do jogo, quase que te dá o resultado de ativo acumulado muito superior aos seus outros concorrentes. Por exemplo, olha só, eu tenho que montar, se eu quero montar um liquidificador, um multiprocessador e um mini processador, então eu estou no período 1, período inicial de jogo. O Simulare já disponibiliza para você os componentes prontos para a montagem desse produto acabado. Para que eu monte um multiprocessador, o mini e o LIC, eu preciso ter um copo plástico, eu preciso ter um componente plástico pronto, um componente acrílico pronto, onde uma ordem de fabricação tem que ser dada sempre no período anterior para que no período seguinte você monte o produto. Olha que variável que, se você descuida, chega no período que você fala, bom, legal, a demanda está para 7.000 liquidificadores. Você vai montar 7.000 liquidificadores, você não tem copo pronto, você não tem componente pronto, porque lá no período anterior não se projetou a fabricação desse componente pronto. Então olha como é que funciona a tomada de decisão. Eu tenho o produto acabado que eu tenho que vender no período, eu tenho que verificar se tem componentes plásticos e acrílicos prontos nesse período para que eu monte esse produto acabado e venda no período. Feito isso, eu tenho que determinar o meu preço de venda para aquele período, minha margem de lucro para aquele período. Se eu tenho alguma variável que está impactando negativamente, a análise de planejamento já me dá esse parecer. Feito isso, eu já tenho que projetar as vendas do produto acabado no período seguinte. Sendo que nesse período que eu estou tomando decisões, eu tenho que pensar na ordem de fabricação dos componentes para o próximo período. Que se eu não fabricar no próximo eu não tenho. Não está pronto. Vai faltar. E não tem como ter compra compulsória. Não tem como porque é item fabricado, depende de você, depende da sua máquina, depende da sua injetora. Outro ponto que foi colocado é um fornecedor exclusivo. Imagina que você percebeu que a demanda nesse período é muito alta, tem um número X de clientes assim, querendo os produtos, e você não tem capacidade de recursos de produção pronto para esse período. Tem um fornecedor que é disponibilizado no período que você fala, eu quero que você me mande matéria-prima,
quero que você me mande máquina. Ele coloca a máquina e ele entrega no mesmo período, só que é um preço muito superior. Claramente, você vai fazer o cálculo, vai verificar a viabilidade financeira de comprar desse fornecedor para que monte nesse período. Você vai decidir isso, você vai tomar decisões sobre isso. Então, isso foi colocado também diretamente no jogo. Então, olha só, são mais opções para que você tome decisões, para que você jogue com muito mais eficácia, com muito mais perspicácia, e com brigar melhor pela concorrência, fazer os concorrentes correrem bastante atrás de você, ou suplantar de forma muito mais eficiente seus concorrentes aí. Outro ponto que nós colocamos também são as chamadas compras cooperadas, né? As chamadas compras cooperadas que nós temos aí. Como é que funciona esse processo? Imagina que tem lá um fornecedor, que você olha a análise desse fornecedor, ele está dizendo o seguinte, olha, para vender, para quem quiser comprar 40 mil unidades dessa minha matéria-prima, eu dou um desconto de bem alto. Então te atrai essas 40 mil unidades. Só que você não, claramente você fala, bom, se eu comprar 40 mil unidades, eu não vou usar essas 40 mil unidades nem que tenha 10 períodos. Né? Normalmente Simulari trabalha com 6 períodos. Nem que tenha 10 períodos, eu vou usar essa quantidade. Então, o que você pode fazer? Você tem concorrente, não tem? Ele também usa matéria-prima que você não usa. Conversa com esse concorrente. Discuta com um ou mais concorrentes. Fala, pessoal, vamos montar um grupo aqui de 3, 4 empresas. Quanto você usa? Eu uso 7, eu uso 8, eu uso 6. Poxa, juntou 4, 5, você tem aí as 40 mil unidades. Cria um código. Esse código só é acessível para as empresas que estão formando essa compra cooperada, negociam com esse fornecedor, forma esse código, aí esse fornecedor sabe que para as empresas detentoras desse código, o preço é menor. Para as outras que não têm o código, o preço é o preço do fabricante, é o preço do fornecedor normal. Olha a vantagem nisso. Mas os meus concorrentes também irão levar vantagem. Aí é uma questão de estratégia, é uma questão de viabilidade de caixa, é uma questão de você enxergar, estou comprando o menor preço, significa que eu vou produzir melhor, sei lá, ou seja, você tem condições de tomar decisões nesse sentido, mas é também uma outra opção sendo colocada aí de compras cooperadas. Você pode pedir ao seu professor orientador, falar, eu quero fazer compra cooperada no período 3. Então você define lá, ele habilita essa compra cooperada, se for o caso a gente já deixa habilitado, você faz o contato com as outras empresas, né? Coloca isso. Quem deseja fazer compra cooperada, sempre vai aparecer 2, 3 empresas que querem, forma esse pool de empresas, vão lá, criam um código que só vocês vão saber e o fornecedor, quando tiver acesso a esse código, vai vender somente para vocês nesse sentido. Então já é uma outra ferramenta que está dentro do Simulari para que vocês tenham um desempenho diferenciado aí. Os relatórios foram todos colocados aqui. Então, os relatórios também estão mais dinâmicos, estão mais interativos, estão mais explicativos, estão muito mais simples de interpretação. Então, aqui os gráficos estão extremamente coerentes com uma realidade empresarial. Olha só, antes você tinha uma tela pequenininha de recursos de produção. Olha o tamanho desse cara. Estou passando uma, estou passando 2, estou passando 3, vou passar 4. Olha só, 4 telas de informações sobre sobre recursos de produção, mão de obra, máquinas e equipamentos, matéria-prima, terreno, quanto de depósito está sendo utilizado. Haja informação para vocês gerenciarem. Então isso aqui é o Simulari do 7º período, é o que a gente chama de supra-sumo do Simulari, é onde você tem que mostrar que tem domínio dessa ferramenta, onde você fala, eu sou bom, então tudo que você testou no skate, tudo que você viu no comercial, você vai dar de cara com isso aqui e vai falar assim, não tem outro melhor. Né? Tudo bem? Então, informações que foram colocadas. Onde tem uma interrogação, coloca a informação ali, passa o cursor em cima, ele vai te dar essa informação, ele vai te colocar isso, vai te dizer como é que funciona, que cálculo que tem que ser feito ali. Nos relatórios de mercado, também vou voltar aqui ao período aqui, né? Vou carregar o período de relatório, só para a gente ver que tipo de relatório está sendo disponibilizado para você aqui. Então, Market Share também ele está colocando, ele mostra qual foi a demanda total
e qual foi a venda total obtida por todas as empresas. E quando você parte aqui embaixo, também tem um gráfico chamado vendas perdidas e preço médio praticado. Imagina que você é da empresa Bravo. Você vai falar assim, bom, deixa eu dar uma olhada aqui, a empresa Eco. Você tem lá 10 empresas competindo, você é a empresa Bravo, tem a empresa Eco, e você vê que ela teve 18% de vendas perdidas. Ou seja, daquele número X de vendas que estava para o período, demanda para o período, 18% a empresa Eco perdeu. Então, para o próximo período, já vai ter um número X de clientes não atendidos pela empresa Eco, ok? Que vão estar lá esperando produtos. O que você tem que fazer? Qual a estratégia que você pode fazer para alavancar melhor as suas vendas, para aumentar a sua rentabilidade do ativo, né? Do ativo acumulado, para ter maior lucratividade e tal, seu lucro líquido aumentar? Vai lá na região da empresa Eco, né, na região 5, você é da empresa Bravo, região 2. Vai lá na região 5 da Eco, vê qual é o preço médio que ele praticou no período anterior. Você já tem essa informação aqui, o Simulari já te dá essa informação, qual é o preço que ele praticou. Se o preço que ele praticou foi tal, calcula a margem sei lá, de aumento de preço que ele vai colocar para o período seguinte. Com que você tem como estimar esse preço. Certamente ele vai vir com um precinho um pouquinho menor, porque ele perdeu venda, ele vai querer recuperar essas vendas. Então, calcule esse preço. Coloque o seu preço um pouquinho menor que o dele. Diminui um pouquinho. Aumenta a quantidade de produtos nessa região. Aumenta a inserção de propaganda nessa região. Começa a tomar agressivamente a região. É assim que você aumenta a venda, é assim que você suplanta, é assim que você derrota o seu concorrente aí. É assim que você é melhor que o seu concorrente. Então vai na região dele, pratica um precinho menor que o dele, venda uma quantidade maior e insira mais propaganda que ele. Ah, mas como é que eu sei quanto de propaganda ele investiu? O market share diz isso, vai lá no balanço. Lá no balanço patrimonial de todas as empresas, tem um quanto ele gastou com propaganda, tem todas as informações, né? Pede uma análise comparativa, pede assim, fala assim, professor, orientador, eu queria o montante de publicidade média gasta por todas as empresas. Essa informação está disponível apenas ao orientador. Você solicita essa informação a ele. Você está tomando decisões, né? Você que está tomando decisões. Coloca lá para o seu professor. Professor, eu gostaria de saber o volume médio de inserções de propaganda por todas as empresas. Pega a média, né? Ah, então ele vai te dar lá. Todas as empresas praticaram X valor médio ou tantas unidades de média. Poxa, então se todo mundo está na média, eu vou para cima, vou para baixo, vou trabalhar essa questão. Você tem o preço médio ali, isso é informação que você já tem. Em relação à propaganda, você não sabe. Professor, eu quero saber a média de desconto dado por todas as empresas. O professor orientador tem como te dar essa informação. Né? Ele vai falar assim, olha, a média de desconto dado por todas as empresas foi X%. Né? 3%, 2%, 1,5%. Opa, a média foi 1,5%, então eu vou entrar com 1,7%, vou entrar com 1,6%, vou estar um pouquinho acima. Estou dando mais desconto. Cuidado para esse desconto não interferir no seu preço de venda, porque é um desconto em cima de cada uma das unidades. Então, olha só quanta informação ou quantas estratégias de produção, de tomar decisão você pode ter. É assim que o Simulari tem que ser observado, como um modelo de negócio no qual você pode testar os seus conhecimentos. O Simulari está aí para isso. Ele é um plano de fundo. Ele é um teste de conhecimentos adquiridos durante todos os semestres de curso. Vocês estão no último ano, é onde vocês podem bater nesse cara aqui e falar, olha, vamos fazer o melhor Simulari, vamos olhar os resultados. Eu como coordenador de Simulari, eu tenho acesso a todos os jogos, tanto presenciais como EAD, e eu acompanho bastante, dialogo muito com a professora Natasha, a gente temos momentos, né, criamos vários momentos para que a gente discuta o Simulari, discuta as dúvidas de vocês, o desempenho de vocês, o quanto pode ser melhorado o desempenho de vocês, o quanto a expectativa de vocês em relação ao Simulari é uma expectativa positiva, é uma ferramenta
muito boa, talvez a melhor ferramenta de simulação de negócios do mercado. Até então a Metodista está nos apoiando, né, nesse sentido de poder fazer uso, porque é um simulador pago, a gente tem um custo elevado em relação a isso. As empresas estão reduzindo o custo e felizmente a gente conseguiu manter o simulador para vocês. Isso traz a vocês uma vantagem competitiva muito grande, muito bacana. Então espero que esse nosso encontro aí tenha sido, né, proveitoso nessa nova visão, nesse novo modelo, com mais informações, com uma dinâmica diferente, com mais recursos, mais explicações, ou seja, muito mais autoexplicativo. Você consegue andar com o jogo sem necessariamente estar em dúvidas com o seu orientador, ficar muito nesse retorno com ele e você poder deslanchar. A ferramenta te dá condições de ser muito mais assertivo, de tomar decisões de maneira muito mais correta, de ter resultados muito mais eficientes. Então, esperamos que tenha sido extremamente útil, que vocês possam se divertir bastante e aprender e trocar informações e nos dar informações, como vocês já têm feito muito aí nesse nosso semestre. Então, ok, obrigado da minha parte aí, tenham todos aí um excelente semestre e nos vemos em outras ocasiões. Até já, pessoal.